bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, ano novo, 2024. Um feliz ano novo aí para todo mundo. Estamos de volta e com muitas notícias aí para trazer para vocês, atualizações do mercado, o que aconteceu ou não aconteceu nessa semana aí que passou, nessas semanas, na verdade, que passaram. A gente vai falar hoje de China, a gente tem aí alguns dados do Brasil para trazer para vocês, produção industrial, balança comercial. Vamos ver as expectativas para esse ano e já começar aí a esboçar alguma expectativa para o ano que vem. Então vamos falar do relatório Focus, temos aí também termômetro de bolsa e outros assuntos aí para falar com vocês. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você tá? Feliz ano novo. Feliz ano novo, Débora. Feliz ano novo a todo mundo aqui da nossa audiência. Voltamos. E como toda boa segunda-feira, a gente vai falar do nosso amigo mercado, né? O que será que o mercado aprontou? Será que ele está na praia ainda, curtindo? Acredito que ele está, porque foi tão tímido as primeiras previsões, não tendo muitas mudanças. Mas a gente ainda tem um monte de assuntos, principalmente assuntos que ocorreram no finalzinho da última semana, quando a gente não estava ainda com o programa ao vivo. Então a gente vai falar de produção industrial, balanço comercial, vamos falar também da regra do rotativo agora, mudança de regra aí que vai beneficiar bastante os brasileiros. Então tem bastante assunto aí para a gente retomar aí as nossas atividades, mas como sempre, né, Débora? Vamos começar o programa aqui falando da agenda do dia, né? Então tudo que nosso telespectador aí vai enfrentar hoje, Débora. Então vamos começar aí com a agenda? Olha, assim como o Focus, assim como o mercado voltando aí da praia, a agenda também está mais tímida hoje, ela está mais esvaziada. Então a gente tem sim divulgações importantes nessa segunda-feira, mas a semana ela está mais focada, né? Então a gente já tem um olhar do mercado para meados aí da semana, que é quando começam a ser divulgados os dados de inflação. Então, nessa segunda, a gente tem uma segunda mais tímida, uma agenda realmente mais esvaziada. Então, a gente tem as encomendas à indústria saindo, né? Já saíram, na verdade, às 4 da manhã lá na Alemanha. A gente tem os índices de confiança do consumidor e sentimento econômico da zona do euro, que saíram também agora pela manhã e acabaram movimentando um pouquinho aí o mercado europeu. Vendas no varejo da zona do euro também saíram hoje. A gente tem o IPCS semanal, então primeiro aí, quadricemana de janeiro. Boletim Focus, que é o que a gente vai trazer aí para vocês com maiores detalhes. Em seguida, a gente tem aí algumas divulgações acontecendo ali durante o dia, mas também nada aí muito relevante. A gente tem alguns dados relativos a vendas de veículos, se até puderem aí colocar para o pessoal em casa acompanhar aqui com a gente. Captação da poupança divulgada pelo Banco Central, a balança comercial semanal também, crédito ao consumidor pelo Banco Central dos Estados Unidos. Alguns dirigentes, né, e presidentes aí do FED devem falar hoje também para também dar um direcionamento, né, agora com o ano começando, quando devem começar esses cortes, estão esperados na taxa de juros dos Estados Unidos. Então, a gente tem aí esses indicadores e esses eventos acontecendo, e 3 horas da tarde também tem ali no Congresso, deve ficar em foco ali a cerimônia no Congresso do 8 de janeiro dos atos golpistas. Ótimo, Débora. Vamos agora começar a falar então dos fatos de verdade, né, o nosso mundão, né? Agenda fraca, segunda-feira, o pessoal está voltando, pegando ainda, o mercado está voltando ainda, subindo a serra, né? Deve estar trânsito na Imigrantes, na Anchieta, né? Então tem bastante coisa, não tem muita coisa acontecendo, né? Mas a gente teve caso de polícia na Ásia, é isso mesmo, Débora? Exatamente, a gente não é aí nenhum jornal de polícia, mas teve caso de polícia assim na Ásia. A gente teve um dirigente da Evergrande, da subsidiária, na verdade, da Evergrande, aquela incorporadora chinesa que já vem com muitas dificuldades. Um dos grandes executivos aí da Evergrande, da subsidiária de veículos elétricos, então aí uma subsidiária bem específica da Evergrande, foi preso hoje de manhã. E ele foi preso aí por suspeita de crimes não especificados. Eu até tentei procurar pelo que ele estava sendo preso ou até estava sendo investigado, mas eu não achei maiores detalhes. Inclusive, achei uma redundância, crimes ilegais, mas não achei o real motivo. Isso já desanimou o mercado hoje de manhã. Então, bolsas da Ásia começam o dia bem negativas hoje. E o Hang Seng, vou colocar aí na tela para vocês acompanharem aqui comigo, Hang Seng liderou as perdas hoje no mercado asiático, até porque, né, muitas das ações da Evergrande são negociadas lá em Hong Kong, então estão no Hang Seng.
Então ele caiu 1,88, seguido, né, até a segunda pior queda foi do próprio Xangai Composto, como a gente vai ver, caiu ali 1,4, mas o Hang Seng liderou as perdas. E não só esse caso de prisão aconteceu lá na China, já bagunçando o mercado hoje de manhã, mas também a gente teve o desdobramento daquele pedido de falência que aconteceu na semana passada. Um shadow bank, que seria um banco paralelo, que emprestava dinheiro para o setor imobiliário, então ali um banco que emprestava ali para um setor problemático, pediu a falência na semana passada, teve o pedido aceito e a liquidação acontecendo, e isso também trouxe um mau humor bem grande para a China hoje de manhã. Então foi um dia bem complicado na Ásia, basicamente as bolsas por lá fecharam todas em queda. Quem se salvou foi o Nikkei 225, porque ficou fechado. De resto, hoje é feriado no Japão, de resto as bolsas caíram todas por conta desses eventos. Então, a gente teve a prisão hoje de manhã do executivo aí da Evergrande e o desdobramento aí do conglomerado financeiro pedindo falência na semana passada, o que traz bastante dúvida de como pode ficar aí o sistema financeiro lá da China. O pessoal está mais receoso. E isso levou as bolsas hoje para a queda. Que belo começo de ano na Ásia, hein? Mas vamos agora para o Brasil, porque hoje foi divulgado o primeiro relatório Focus, que trazem dados, perspectivas de 2024. Né? Saiu o relatório Focus no dia 2 ou dia 3, eu não lembro agora, né? Mas aquele relatório ainda estava referente a 29 de dezembro. Então, esse aqui já são os dados, os primeiros dados aqui de 2024 que o relatório Focus está mostrando. Não aconteceu muita coisa, né? A gente sabe, as últimas 2 semanas do ano, praticamente não acontecem muitas divulgações. As divulgações começaram a ocorrer só a partir do dia 4, 5, né, que foi a produção industrial, foi o primeiro dado. Depois você teve a balança comercial, mas ainda dados que são referentes ao final de 2023, né, então não teve muitas mudanças. Isso fez com que o nosso querido mercado não tivesse assim um grande agito, né? A gente vai colocar agora para vocês aí na tela o que o relatório Focus está esperando tanto para 2024 quanto para 2025, né? Você teve que o IPCA para esse ano é esperado que seja de 3,9% e para o próximo ano de 3,5%, ou seja, se a gente for comparar com as últimas divulgações, não teve nenhuma mudança, então nada de mudança. A gente tem uma mudança, sim, no PIB esperado, então o mercado, não sei porquê, acho que passou um bom ano novo, talvez tenha se divertido bastante aí no litoral. Daí ele teve uma melhora aí do PIB, né? Então ele estava esperando um PIB de 1,52% na última divulgação. Daí nessa primeira leva aí do relatório Focus já subiu para 1,59%, mesmo sem nenhuma divulgação relevante aí de dado em relação ao crescimento econômico. Para o próximo ano, ele ainda espera um crescimento de 2%, né, que é basicamente vai começar a mudar agora essas perspectivas para o próximo ano, que geralmente essas perspectivas que você tem de 3, 4 anos, né, relatório Focus, ele na verdade ele vai 24, 25, 26, 27, né, então essas ainda muito longas, eles acabam meio que sendo meio protocolares, ficando assim quase que estáveis durante anos, durante semanas, né. Para o câmbio, você tem que, para os 2 anos está sendo esperado que o câmbio feche em 5, né? Então você tem que o câmbio ele deve fechar em R$5 na sua cotação, e a Selic também não teve nenhuma mudança. A gente tem então que o mercado acredita que esse ano a gente está em 11,75, vai fechar em 9, ainda mantém um ritmo de 0,5 pontos percentuais em cada reunião do Copom, né? Então, até que uma hora vai ser uma queda um pouco menor. E para 2025 você tem uma espera que feche em 8,5%. Então, Débora, esse é um resumão aí do que o nosso querido amigo mercado está achando aí da economia para esse ano. E o mercado também está esperando que a Bolsa suba nessa semana. Então, a gente vai trazer para vocês o termômetro da Bolsa, justamente para mostrar aí o que o mercado espera, né, dessa primeira, vamos pensar, a primeira semana de janeiro, porque as 2 outras, se vocês repararem aqui, nem aparecem no termômetro. Então, tanto aquela semana curta que teve ali entre o Natal, né, e na verdade, a semana do Natal mesmo, que a gente teve o último dia útil do ano, que não é o dia 29, é o dia 28 para o mercado, porque o último dia útil do ano não tem operação. Então, foi uma semana muito curta ali, do dia 26 ao dia 28,
E depois a gente teve a primeira semana de janeiro, que também foi mais curta por conta do Ano Novo. Então, essa é a primeira semana até que a gente tem o termômetro da Bolsa, porque nas outras 2 semanas a gente não teve expectativas de mercado. Apesar de que nossa Bolsa caiu na primeira semana de janeiro, justamente porque sofreu uma realização forte, né? Ela bateu o recorde histórico no final de 2023, fechou em alta, sofreu realização de ganhos ali na primeira semana de janeiro e junto a isso a gente também teve alguns movimentos vindos de fora, como ali os juros dos Estados Unidos, que acabaram oscilando um pouquinho por conta aí do payroll, né? Os números de mercado de trabalho ali dos Estados Unidos que ficaram um pouco acima do esperado, mas depois o mercado se acalmou também em relação a isso e os rendimentos das treasuries, né? Dos títulos de dívida dos Estados Unidos voltaram à normalidade. Então, essas 2 semanas, elas nem aparecem aqui no gráfico para vocês, porque realmente não teve pesquisa. Então, na semana do dia 18 a 22, que foi a última semana cheia que a gente teve aí de Bolsa no nosso mercado, a maioria dos agentes esperava, né, que a Bolsa ia fechar em alta, a Bolsa realmente fechou em alta, deu continuidade ao movimento de ganhos, fechou em 1,19% positiva. Na semana seguinte, que é aquela semana mais curtinha, né? A gente teve a Bolsa em continuidade de alta, então a gente teve até o recorde histórico sendo batido. Ela subiu ali por volta de 1,9 na semana que não está aqui. E na semana passada a gente sofreu esse ajuste e nossa Bolsa cedeu. Então a gente tem essa semana ainda o mercado esperando uma recuperação, então depois da semana passada de ajuste, de realização de ganho, o mercado acha que dessa vez, né, nessa semana, a Bolsa vai subir. Então, 44,45% dos agentes acredita que a Bolsa vai subir, mas a gente tem uma parcela importante aí de 33,33% dos agentes esperando que a Bolsa caia. E a gente tem os 22% aí que esperam próxima estabilidade. Então, que a Bolsa nem suba, nem caia, fique próxima ali do 0 a 0. Mas a maioria do mercado ainda espera que a Bolsa vá ficar no positivo essa semana, recuperando parte das perdas da semana passada, mas lembrando que essa semana tem inflação aqui, tem inflação nos Estados Unidos e tem inflação na China. Então deve ser uma semana aí de mais volatilidade e também a gente pode ter uma sinalização para onde vão os juros dos Estados Unidos, que é o principal fator que está impactando aqui a nossa Bolsa nessas últimas semanas. Vamos falar um pouco do que aconteceu, então, na economia na última semana, Débora, porque não teve programa, mas alguns dados importantes foram divulgados, como, por exemplo, a produção industrial. Surpreendeu, né? Cresceu 0,5% em novembro, mas a gente tem que lembrar que a nossa produção industrial estava em queda, né? Então a gente ainda está com uma situação ainda, esse movimento meio gangorra, né? Mas teve um crescimento considerável, né? E vamos ver aqui agora, no gráfico que a gente montou aqui para vocês, quais foram os setores que puxaram. O principal setor que puxou foi justamente a indústria extrativa, né? Onde que é a indústria extrativa? É justamente os 2 maiores pesos da nossa bolsa, que é Petrobras e a mineração, né, com o Vale do Rio Doce. Então, essa indústria, você teve um aumento considerável aí de 3,4% nesse mês. Você teve um aumento também de alimentos, bebidas e têxtil, né, que são, principalmente alimentos e bebidas, são aqueles produtos que você tem então, uma perspectiva boa, porque espera-se que aumentasse o consumo dessas bebidas, desses alimentos no mês de dezembro, né, mês de festas, então por isso você também teve um aumento, né, até um aumento sazonal. Aí a gente tem o preocupante que é o vestuário, né, você teve uma queda de 2,9%, ninguém mais basicamente compra roupa, né, feita aqui no Brasil, a gente está importando tudo da China, né? Todo mundo compra da Shine, compra da Shopee e tudo mais, né? Então esse aí é um grande problema e está afetando bastante a indústria de vestuário aqui no Brasil. Então você teve uma queda de 2,9% no momento que as pessoas vão comprar muita roupa, que é justamente no Natal, né? Então essa produção de novembro simplesmente a produção que foi feita para ser vendida em dezembro, a gente tem que pensar nisso. Então é um dado um tanto quanto preocupante, aí mostra isso. E a gente tem um outro dado que mostra uma certa esperança, né? Voltando aqui o gráfico aí, por favor, gente. Que é a questão que a metalurgia cresceu, ou seja, estamos produzindo insumos, né, para você começar um certo nível de investimento, mas o nível de investimento ainda não está sendo observado, porque se a gente for ver que máquinas e equipamentos que são aqueles bens que a gente tem, que são
aqueles que iniciam um processo de investimento, né, ou seja, bens que produzem outros bens, a gente teve uma queda de 2,9%. Automóveis também caiu 3,1%. Então a gente teve um aumento da indústria muito sazonal, pensando nas vendas de fim de ano, né? Mesmo assim, o investório não cresceu. Talvez você tenha uma boa notícia pela metalurgia, né? Que pode ser que talvez comece um ciclo maior de investimentos, né? Mas o investimento ainda não ocorreu, inclusive está caindo, né? Já que máquinas e equipamentos não estão sendo vendidos, né? Inclusive aqui a gente tem o segundo mês, né, que a metalurgia aparece aí no campo positivo na produção industrial, que pode ser um bom sinal. E aqui a gente também tem uma confirmação, porque o PMI industrial de novembro foi aquele que deu uma recuperação. Então a gente teve uma queda, né, no PMI de outubro, em novembro ele volta a se recuperar, mostrando que a atividade, né, o PMI é um termômetro, então ele tem ali, né, ele quase é uma previsão, uma expectativa, né, do que se esperar para o setor. Então, a gente tinha essa expectativa que a produção industrial pudesse vir no terreno positivo, justamente porque o PMI teve uma alta, mas em dezembro ele volta a cair. Lembrando que ele ainda está em contração aqui no Brasil, abaixo de 50, mas foi no mês de novembro que ele mais se aproximou da expansão aí do limiar de 50. Outra notícia que saiu também na última semana é a da balança comercial, né? Os dados finais do ano de 2023, né? O maior superávit já registrado, quase 100 bi, né? A gente falou que estava provavelmente a chegar, não chegou, né? Mas acontece, foi por pouco, né? 1,2 bilhões que faltou aí de superávit. A gente tem, então, até um gráfico para mostrar para vocês e fazer a comparação com o último ano, né? Que foi um ano até que bom, né? Inclusive, né? De superávit, que você teve que foi exportado 334 bilhões em 2022, agora nesse ano foi exportado 339 bilhões. O agro justamente foi o que puxou, né? A gente tem nos últimos meses a indústria extrativa puxando também, justamente minérios e petróleo bruto, né? Principalmente. Então, a gente volta a ter um peso da Petrobras na carga de exportações, e o que é muito importante, que pelo menos é uma matéria um pouco mais sofisticada, né? Então, o mais importante é você tentar importar bens mais sofisticados, não somente bens primários mesmo, aquele que você tem pouca tecnologia envolvida na sua produção, né? A gente importou menos também, né, o que ajuda a explicar também o saldo. A gente só importou 240 bilhões esse ano. Ano passado a gente exportou 272,6 bilhões, né? Então a gente conseguiu esse saldo de 98,8 bilhões. Para você ter ideia, ano passado a gente conseguiu um saldo de 61,5 bilhões. Foi um saldo menor do que a gente estava esperando, principalmente porque a gente teve um aumento muito grande nas importações, maior do que esperado. Até esse ano está mais ou menos dentro do que a gente tem de média histórica, né, no nível de importações. E isso aqui provavelmente deve ajudar bastante na formação do PIB, aí, se a gente observar somente pelo lado do consumo, né? Então, provavelmente vai ser o consumo das famílias e a balança comercial que vão trazer os maiores resultados positivos para o PIB de 2023, Débora. E é uma boa notícia aí, né? Um recorde que já até tinha sido batido antes aí do fechamento, já estava esperando, mas uma boa notícia é essa atualização da balança comercial. E tem boa notícia também para quem tem dívida no rotativo do cartão, ou para o brasileiro, né, que acaba tendo aí dívidas de rotativo, porque a gente teve aí no dia 3, né, a limitação dos juros a 100% da dívida a partir da quarta-feira da semana passada, né? Então a gente teve essa limitação acontecendo, né? A gente tinha uma discussão em relação a isso, né? Os bancos tiveram até ali 90 dias para apresentar uma autorregulação, uma proposta. Então a gente tem aí o limite do rotativo do cartão. O que a gente precisa pensar aqui é que a gente tem essa limitação de 100% da dívida, mas o rotativo é aquele crédito que o brasileiro não pode ficar mais de um mês. Então, a gente tem, claro, é que a gente tinha uma distorção muito grande, a gente tinha bancos cobrando 1000% de juros no anual, né, na taxa anualizada, e a gente tinha ali, em média, 436%, né, no último levantamento do Banco Central, de juros anuais, né? Então, juros anualizados, apesar do brasileiro ficar só um mês. Então, a gente faz essa comparação, né, usa essa base anualizada para comparar com outros instrumentos de crédito. Então, o que acontece, né? A gente tem o brasileiro agora tendo essa limitação aí de 100% da dívida, então o proporcional no mês vai ficar menor, mas a gente tem um outro passo a enfrentar, porque depois de rolar a dívida em um mês,
o brasileiro ele precisa, né, levar essa dívida, ele não consegue ficar rolando no rotativo como antigamente, ele rola a dívida um mês, então ele deixa de pagar ou não paga integralmente, a dívida é rolada para o mês seguinte com os juros do rotativo e no segundo mês, essa dívida, se não paga, ela vai ali para um outro tipo de crédito, que normalmente é o parcelamento da fatura, que ainda tem uns juros altos aqui no Brasil também, uma média aí de quase 200% ao ano. Mas essa notícia já é uma notícia muito boa, né, para o brasileiro, ela não resolve totalmente o problema, mas melhora muito, justamente porque não vai ter aquela distorção, né, de juros a 1000%, que no mensal vai ficar muito alto. Então, vai ajudar, sim, nessa bola de neve, né? É uma medida importante aí que a gente vem falando há muito tempo já, mas a gente tem que também dar uma olhada nesses outros juros exorbitantes que a gente ainda tem aí no mercado de cartões. Né? Não, é o começo de uma solução, né? Porque você imagina que a dívida de cartão de crédito era impagável, né? Você não tinha como você aumentar a sua dívida, vamos pegar assim, R$1.000, ela virava R$4.500, R$4.800 em apenas um ano. E se a gente fosse, não vamos pensar assim só num ano, porque se a gente for pegar no segundo ano, imagina quanto que seria essa dívida. No máximo, então, ela vai ficar agora de R$2.000. Então, esse é o limite que você vai ter agora dessa dívida. É alto? Ainda é alto, né? Mas é algo que você vai conseguir pagar. O problema que sempre a gente fala, né, os juros é alto porque o brasileiro não paga, o brasileiro não paga porque os juros é alto, o brasileiro não paga porque os juros é alto. Imagina você pegou R$1.000, você não pegou isso de graça, você precisou fazer essa dívida, você precisou pegar isso, né? Então isso daí não é algo que você está pegando por fazer gracinha, até a gente sabe principalmente como que aconteceu na pandemia, né, que muita gente se enrolou no cartão de crédito para comprar comida, para comprar medicamento. Então, a gente sabe como que foi essa situação, né? E criou-se dívidas impagáveis, né? A gente já tem o Desenrola, que está ajudando essas pessoas a sair disso, né? E agora, a partir da dívida, né, que você contraiu, né, se você entrar no rotativo do cartão de crédito a partir da última quarta-feira, você não vai poder mais ter aquela taxa de juros que era inexplicável, né? Uma taxa de juros muito elevada. Então, isso aí, pelo menos, Débora, é uma boa notícia aí, né? Não tem risco de não pagamento que justifique uma taxa de 1000%. É por isso que é justamente o contrário. O brasileiro não paga, justamente porque os juros é muito alto e deixa impagável. Vamos então agora, Débora, para a abertura de mercado. Como que está? O mercado hoje também está bem lento, bem leve, né? Não está acontecendo muita coisa, né? Primeiro dia do ano para muita gente, né? O mercado está voltando aos poucos ainda, né? Está voltando aos poucos e está aí, aqui no Brasil, negativo, né? Justamente porque a gente tem uma agenda esvaziada e quando a gente tem uma agenda esvaziada, alguns fatores ganham mais peso, ganham mais relevância. Então, a gente tem, por exemplo, a expectativa da inflação nos países, né, não só no Brasil, como eu falei, na China e nos Estados Unidos, principalmente na China, pesando bastante. A gente tem bastante dúvida em relação à economia chinesa. A gente teve notícias negativas de China hoje e isso acaba impactando, querendo ou não, aí, o nosso mercado na abertura, principalmente porque ganha um peso relevante, principalmente aí das commodities. Então, a gente tem o petróleo caindo mais de 4% hoje, sendo negociado a $75 por barril, o que já traz aí, né, um indício que as commodities não estão bem e não estão mesmo. A gente tem uma queda hoje no preço das commodities e isso vai impactar a nossa bolsa. Lembrando que aí o maior peso da nossa bolsa está em Vale e Petrobras, que são aí ações ligadas às commodities. Então, a gente tem esse peso maior hoje nas commodities caindo e isso deve puxar e impactar aqui negativamente o nosso Brasil. E a gente estava até com uma queda maior. A gente estava com uma queda em torno de 0,60% e ela passou a diminuir depois que Nova York abriu. Então, a gente ainda não tem todos os índices aqui de Nova York aparecendo, mas o S&P ele já abre em alta hoje, apesar da queda do petróleo. Então, o S&P teve uma semana negativa também na semana passada, assim como o Brasil, os índices lá em Nova York fecharam no negativo, apesar da sexta-feira positiva. Então, a gente tem esse movimento de recuperação no S&P, mas ele está refletindo muito pouco aqui no nosso Ibovespa, e justamente por conta dessas expectativas pela semana aí marcada pela inflação. O Xangai Composto, como eu falei, caiu 1,43 hoje, devido aí aos eventos da China. Nikkei 225 não teve negociação por conta do feriado. E o dólar sobe um pouquinho aí também, impactado pelas commodities que levaram o dólar a cair na sexta-feira passada. Nessa semana, nessa abertura de semana, levam o dólar aí a subir a 4,88 agora.
E a gente tem aí o DXY, que mede o dólar frente aos pares, caindo 0,10, então na contramão aí do real, justamente porque aqui é um movimento específico de commodities e o DXY é pouco impactado por isso, porque a gente está falando dos pares do dólar. Então, eles vão aí na direção contrária hoje, ainda na expectativa de que os cortes dos juros nos Estados Unidos aconteçam em março. Então, a gente teve um pico ali na sexta-feira, até uma máxima acima de 4% nos rendimentos das Treasuries. Isso começou a arrefecer no fim do dia e continua aí o movimento hoje, levando esse impacto para o DXY, mas ainda nada suficiente para apagar aí a queda da nossa bolsa puxada pelo setor de commodities. Ótimo, Débora. A gente tem vizinho novo, sabia? Tem vizinho novo. Me perseguindo mais uma vez, né? Para variar, tá me perseguindo essa pessoa, né? Coloca na tela a cara do infeliz, que tá fingindo que está trabalhando, né? Ele nem deve estar sabendo, né? Mas ele está fingindo que está trabalhando, não consegue ouvir a gente aqui, ó. Mas ele vai daqui a pouco já apresentar o programa. Daí o Rolê Célio mudou agora de horário, né? Olha lá. Mas não vai conseguir falar nada não, cara. Não vai conseguir falar nada. Ou você não falar nada porque aqui, não. Não é seu programa. É meu programa. É o programa meio da Débora. Você não vai falar nada aqui. Você usa minhas falas durante seu programa. Ah, você não está ouvindo? Depois você vai ouvir o que eu já for falando aí de você também. Você vai ouvir bastante aí do que eu estou falando de você. Vai ser bom aí. Mas... a gente tem, então, agora um novo vizinho. Vai sair agora do ICL Mercado de Investimentos às 11h30 da manhã. Vocês já assistem logo aí, em seguida, aí, o rolê do William, Débora. E eu que sou rolezeira, vou sair daqui, já vou ligar aqui os meus fones para assistir o William e ouvir o William, que não está ouvindo a gente também. Então, vocês vão ficar numa excelente companhia agora, a partir dessa semana, depois da gente aqui, com o Rolê ICL, com o William De Luca, já aí no estúdio esperando vocês. Então, William, agora com você aí, então a gente vai se despedir de vocês aí. Até amanhã, gente. Tchau, tchau aí. Tchau, tchau. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.